Boa tarde, pessoal. Eu estou com a garganta meio ruim, então se eu tossir de vez em quando aí, não se espantem. Uma coisa que é importantíssima, né, que a gente vê aqui logo no início, o título, é o apoio à elaboração de plano de mobilidade urbana para o município de Búzios, né? O plano de mobilidade urbana é um plano da cidade, não é um plano da Fundação Getúlio Vargas, não é um plano da prefeitura, né? É um plano da comunidade. Quanto mais vocês participarem, e já participaram na consulta pública, que teve uma afluência muito boa, né, melhor vai ficar o plano. Porque ninguém conhece tão bem a cidade como os moradores dessa cidade, e os que aqui frequentam. Pode passar, Marcelo. Então, o que é mobilidade urbana? Vamos ver o que diz aí. Quantidade e qualidade dos deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano de um município. Então, a mobilidade urbana é a gente estudar como é que as pessoas e as cargas se movimentam no território. E, de alguma maneira, a gente deve facilitar esse tipo de movimento, ver quais são os problemas, e conhecendo os problemas, a gente vê para que lado a gente quer que a cidade se dirija. Para isso, nós temos um plano diretor, né, que já nos dá uma diretriz do que a cidade quer ser, né, e, em cima disso, trabalhando os meios de mobilidade que existem hoje, os problemas que a gente verifica, ver como é que nós podemos fechar esse circuito, né, e ligar uma coisa a outra. Então, a população vem crescendo uma taxa de 11,8%, isso no Brasil, né? E a frota vem crescendo em 118%. Quer dizer, enquanto a gente aumenta pouco mais de 10% da população, a frota vem dobrando. É lógico que isso não pode ter um bom final, né? Porque as ruas têm uma limitação física. No passado, se imaginava que, alargando as ruas e construindo mais ruas e oferecendo mais espaço para os automóveis, a gente ia resolver esse tipo de problema. Já se verificou que isso não acontece. Isso ficou no passado. Nesse século, o que a gente tem que ver é como é que nós podemos organizar e racionalizar esse deslocamento. E não tentar solucionar, vamos dizer assim, a voracidade dos usuários de automóvel. Então, para construir uma política de mobilidade urbana sustentável, precisamos identificar as atividades, precisamos entender como a cidade cresce, e, dessa forma, nós podemos definir diretrizes e princípios para melhorar a nossa cidade. Então, o plano de mobilidade, ele não executa. Um plano de mobilidade busca entender como a cidade funciona, quais são os problemas de deslocamento, e oferece uma lista de ações que devem ser tomadas. Ele pode se aprofundar mais em alguma coisa, aprofundar menos em outra. Na medida que vai se entendendo os problemas, a gente pode ir identificando quais são as necessidades mais prementes e avançar nessas necessidades mais prementes. Mas ele não se esgota. Quer dizer, a partir do plano de mobilidade, esse processo tem que ter continuidade. Crescimento da frota de veículos, isso no Brasil, a gente falou anteriormente, né? Nós temos, em 2012, 76 milhões de veículos. É um número impressionante. Pode passar. O tempo médio de deslocamento, casa, trabalho, casa, nas regiões metropolitanas hoje é de 82 minutos. O Rio de Janeiro, ele chega a quase 50 minutos por sentido. Quer dizer, é um número que é proibitivo. E se a gente vê que a média é 82 minutos, é porque tem gente levando o dobro disso, né? Porque tem alguns que levam menos do que a metade. Não é o caso de Búzios, felizmente, né? E nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça aqui. Não chegará nunca nesse patamar pelo próprio tamanho da cidade. Mas hoje a gente já tem algumas dificuldades de deslocamento que não seriam necessárias, né, se a gente tivesse uma mobilidade um pouco mais organizada. O plano municipal de mobilidade urbana, ele é obrigatório, né, para cidades com mais de 20 mil habitantes. Mas como é que isso está andando? 1.669 municípios são obrigados por lei a terem plano de mobilidade. E nós temos apenas 258 planos em elaboração e 167 planos existentes. 75% desses municípios não possuem plano e nem estão desenvolvendo. Quer dizer, então, o Búzios está um pouco na vanguarda. O que é interessante é a gente imaginar que a data limite seria em abril agora de 2015. Então, nós não vemos como é que isso não vai se encaminhar bem. Agora, em Búzios, nós estamos no caminho certo, que nós vamos chegar lá no prazo com o nosso plano pronto. Alguns exemplos que fogem um pouco até da realidade de Búzios, mas é interessante para todo mundo entender o que é mobilidade, né? Primeiro, a gente está colocando Curitiba, porque é uma cidade no Brasil e foi uma das pioneiras do mundo
a olhar esse problema de frente. Na época, lá em Curitiba, o Jaime Lerner, que esteve fazendo uma palestra ontem aqui conosco, né, teve a ideia do BRT, revolucionária na época, mas que não ficou famoso mundialmente na época, né, que é, no fundo, a ideia de um metrô sobre rodas. O metrô é muito caro e o transporte ferroviário tem suas características de difícil execução, enquanto que, se você colocar canaletas exclusivas e utilizar até ônibus convencionais, e facilitando o embarque com estações especiais, você consegue uma solução de custo baixo, né, e que vai funcionar não exatamente como um metrô, mas muito melhor do que um ônibus comum. Então é isso que a mobilidade é feita, de ideias simples que possam ser executadas com a rapidez necessária. Então Curitiba lançou essa ideia que agora no mundo inteiro virou uma febre, né? Bogotá é talvez o exemplo mais famoso aí de sucesso em implantação de BRTs, com seu Transmilênio, né, que é um exemplo mundial. Salamanca já é uma cidade menor, de porte médio, lá na Espanha, né, em que o seu problema não é BRT. Lá o caso é incentivar o uso de bicicletas, é incentivar o transporte não motorizado, é andar a pé, criar áreas de pedestres. Enfim, um problema que já começa a se assemelhar um pouco mais com Búzios. Cambridge, uma cidade universitária na Inglaterra, e tem outra do mesmo nome que tem problemas semelhantes nos Estados Unidos, em que se apoiou fortemente em bicicletas e no que a gente chama de bike sharing, que são essas bicicletas de propriedade pública, em que o usuário pode chegar e usar por um tempo. Então, o que é e para que serve um plano de mobilidade? É o instrumento de política de desenvolvimento urbano que objetiva a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do município. Municípios com mais de 20 mil habitantes, legalmente, têm que fazer um plano de mobilidade de forma participativa, fortalecendo o transporte público universal, seguro e de qualidade. Bom, isso aí são palavras bonitas, né? Mas, em última análise, o plano de mobilidade é uma necessidade legal, mas, mais do que isso, ele é uma necessidade para a cidade, né? Toda cidade deve ter o seu plano de mobilidade, deve querer ver onde quer chegar para poder tomar as medidas para que chegue nesse local da melhor maneira possível. Então, ter uma política de mobilidade urbana significa ter um conjunto de princípios e diretrizes que orientem as ações públicas de mobilidade urbana. Trata-se, por exemplo, de pensar e propor como será o deslocamento de pessoas e bens na cidade. Então, é o que a gente já vinha dizendo, né? É entender os deslocamentos e organizar a cidade para isso. O plano diretor, ele já dá diretrizes do como a gente quer a cidade, né? Onde devem ficar os serviços públicos, como deve ser feita a ocupação do solo. O plano de mobilidade deve vir inserido nesse conceito do plano diretor e permitir que esse futuro que lá está vislumbrado, ele possa chegar de uma forma racional. Que meios de transporte, né, que a gente fala de que modos de transporte existem, né? Então, a gente tem, a grosso modo, né, rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo, né? Aqui na mobilidade urbana de Búzios, nós estamos principalmente preocupados com o modo rodoviário e também com o modo aquaviário, né? A gente tem algum potencial aquaviário em Búzios, que se não vai ser o predominante na cidade, mas ele pode funcionar como acessório. Hoje a gente já tem alguma coisa, né, nos aquatáxis, ligando uma praia a outra. Isso talvez possa ser explorado mais à frente, pelo menos merece ser estudado. O que um plano de mobilidade moderno, né, ele deve colocar, e o que ele se diferencia dos planos, chamados planos de transporte que existiam antigamente? Isso há 10 anos atrás, 20 anos atrás. É que o foco agora, a prioridade, está no deslocamento das pessoas por meios não motorizados. A gente deve ter uma área em que as pessoas possam andar a pé. Quer dizer, a convivência das pessoas é importante, os deslocamentos pessoais, a tomada, vamos dizer, de propriedade da cidade pelas pessoas. Então, em primeiro lugar, vem o transporte a pé. Em segundo lugar, vem o transporte cicloviário. Em terceiro lugar, vem o transporte coletivo. No final, vem o transporte individual motorizado. Quer dizer, quando esses 3 primeiros meios de deslocamento se esgotam, então aí entra o motorizado individual. Quer dizer, em lugares que não se justifica um transporte coletivo, talvez por uma demanda muito baixa, nós podemos pensar em deslocamentos por automóveis. Mas deve ser possível, em todo lugar em que há uma densidade razoável, em que as pessoas possam se deslocar de transporte público ou por meios não motorizados, de bicicleta ou a pé.
E sempre nós temos que estar preocupados com as pessoas que têm dificuldade de locomoção, de alguma forma, que é um percentual maior, às vezes, do que a gente pensa, porque exatamente essas pessoas ficam frequentemente escondidas, circulam um pouco, então elas não parecem que é uma minoria. É uma minoria, mas é uma minoria importante. O nosso cotidiano reflete claramente quando a política não está atendendo a todos. Então, algumas perguntas que a gente se faz, né? Tarifas parecem elevadas, congestionamentos, a cobertura de ônibus é inadequada, quer dizer, a gente quer ir para um determinado lugar e não há transporte para lá, e a gente, bom, vou ter que ir de carro, mesmo que não quisesse ir. Quer dizer, sempre que a gente se pergunta em um lugar que a gente gostaria muito de ir, a gente tem dificuldade de se deslocar para lá, ou o ônibus não passa, ou não tem van, ou não dá para ir de bicicleta, não dá para ir a pé, a gente está com algum problema de mobilidade. Pode seguir, Marcelo. Por isso é importante ter uma política pública de mobilidade bem ajustada às necessidades da população. Para tal, faz-se necessário um plano de mobilidade urbana sustentável e participativo. E é aí que vocês entram, né? É aí que a população tem que assumir, né? O plano de mobilidade é de vocês, né? Vocês vão viver com isso. Então, as decisões que forem tomadas, o rumo que o plano de mobilidade ditar, né, deve refletir os anseios da população. É claro que há muita coisa que é técnica num plano de mobilidade, mas, em última análise, a gente tem sempre vários caminhos a seguir. E a gente deve sempre se perguntar como é que a cidade se vê no futuro, né? Para onde nós queremos ir. E é nesse caminho que a gente tem que seguir. Então, a receita para Búzios não é a receita de uma outra cidade qualquer, nem de uma outra cidade praiana, por exemplo. Búzios tem características próprias e deve ser tratada como tal. Plano de mobilidade de Búzios. Então, como é que nós estamos? Em que ponto? Pode passar, Marcelo. Estamos aqui na primeira audiência pública, que estava prevista para 9 de dezembro, exatamente hoje ela está acontecendo, e a gente espera ainda hoje colher algumas impressões de vocês, para a gente ainda incorporar no nosso diagnóstico, que está agora na sua fase final. Então, quais são as fases que a gente tem do plano de mobilidade que a gente vai apresentar hoje aqui? Vamos falar um pouquinho da socioeconomia da cidade, como é que ela funciona, um pouquinho dos principais deslocamentos, um pouco do tráfego, um pouco do transporte público, do transporte individual e da percepção da população, do que a gente captou através das consultas que foram feitas. Então, eu não vou cansar vocês, vou tentar passar brevemente por todos esses pontos, e, no final, vamos abrir para perguntas, e acho que a Cristina vai passar com um papelzinho para vocês fazerem as perguntas por escrito, e a gente vai responder da melhor maneira possível. Primeira parte, socioeconomia, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz num plano como esse é entender aonde é que a população está. Então, esse mapa ele mostra onde está mais vermelho, é onde a gente tem mais densidade de população. É onde as casas são mais próximas, ou numa cidade de um porte um pouco diferente de Búzios, onde você tem prédios maiores, enfim, um aglomerado é maior, a densidade é maior de população. Onde está mais azul, essa ocupação é mais rarefeita. É fácil a gente entender que esses locais vermelhinhos têm que ter uma frequência de transporte público maior, porque tem mais gente querendo se deslocar. Empregos. Cerca de 80% das pessoas, dos deslocamentos, se destinam ao seu emprego, ao trabalho do dia a dia. Então, a gente também tem que saber onde é que estão esses empregos. Nesse mapa, quanto mais azul escuro, maior a densidade de empregos. Então, a gente vê aí no mapa que a maior densidade está no centro, a gente tem uma mancha grande ali, pegando Manguinhos, um pouquinho de Jeribá, e uma outra mancha azul lá perto de João Fernandes. E quanto mais clarinho, amarelado, você tem uma oferta menor de empregos, de acordo com dados que nós captamos aí publicamente. Outro motivo importante de viagem, que chega a 7% a 10%, em geral, na cidade, é o transporte escolar, né? Então, nesse mapinha, nós marcamos as cidades, praticamente todas, de Búzios, e os deslocamentos. Então, as que estão em vermelho são as que exigem maior número de deslocamentos. E a gente percebe aí, de cara, uma distorção, que é um fluxo muito grande da rasa para a região próxima ao centro. Certamente porque nós temos uma escola, se eu não me engano, secundária, agora me foge exatamente o nome, e que atrai muita gente da rasa.
Isso daí, vamos dizer assim, num plano diretor, seria um forte indicador de que nós deveríamos ter uma escola com essas características no continente. Né? Vamos dizer, a solução ideal não é facilitar o transporte de um ponto a outro, a não ser que se diga que não se justifica ter duas escolas com essa característica. Mas isso foge um pouco do nosso plano de mobilidade. Por enquanto, a gente tem que garantir que essas pessoas da Rasa consigam chegar na escola e voltar no horário certo, sem perder aula, sem chegar atrasado porque não tinha ônibus e sem sair mais cedo com medo de perder o ônibus seguinte, ou a van, ou o meio de transporte que seja. Mas esse problema daí, ele fica visível nesse mapa. Quais são os deslocamentos principais na cidade? Passa. Então, nós temos aí marcado o eixo viário principal da cidade. E temos aqui a via alternativa, que não é bem definida ainda, mas um dos possíveis trajetos da via alternativa, né, que merece ser investigado. Ela se chama via alternativa, mas ela funciona de fato como alternativa? Isso é uma coisa que a gente quer entender. E se não funciona, por que não funciona? Porque nós temos uma via de penetração, que é a José Bento Ribeiro Dantas. E resolvendo os problemas da José Bento Ribeiro Dantas, não quer dizer que nós vamos resolver os problemas do tráfego na península e no município de Búzios. A gente entende que, e está no plano diretor isso, que a gente deve ter uma alternativa para ela. Tá? Veja esse emaranhado de fios aí, é porque nós pegamos das pesquisas que nós fizemos de origem e destino, das consultas públicas, juntamos esses dados e conseguimos fazer um mapeamento dos principais deslocamentos. Quanto mais espessa é a linha, e poucas aí têm uma espessura maior, porque está bem disperso, né? Mas dá para ver nesse emaranhado a ligação Rasa-Centro de novo. E um pouco mais difícil de ver nesse mapa, mas a gente vai ver nos seguintes, a ligação Jeribá-Manguinhos e Centro. Mas nós temos, por exemplo, ligações chamadas transversais, quer dizer, ligações que fogem desse eixo continente-península, certo? Essas transversais têm que ser atendidas de alguma forma. E a gente já percebeu, conversando e nas consultas, que se entende que sejam mal atendidas. É o transporte individual motorizado. Então, esse é o automóvel. Né? É um emaranhado parecido, e, de novo, está ali a Rasa-Centro em destaque, está ali Jeribá, está ali Manguinhos. E avança até mais um pouco, lá perto de Sem Braças. Pode passar. Outro emaranhado do transporte público, de novo destaque, Rasa-Centro. E a predominância absoluta de movimentos radiais, com alguns transversais. Transporte não motorizado. Muito pouco. O mapa é enganoso, porque ele coloca a espessura em função da participação em cada ligação dessas. Mas, na realidade, é que o volume de transporte de viagens por meio não motorizado, quer dizer, a pé e bicicleta em Búzios, é muito pequeno. Mas aqui nós vamos ter mais no eixo da José Bento Ribeiro Dantas. Já não temos tanto Rasa-Centro, que era de se esperar, porque essa distância já extrapola um pouco os limites que são razoáveis para deslocamento, mesmo de bicicleta. Vamos ver um pouco do tráfego. Então, o que esse gráfico quer mostrar? Por que a gente precisa estudar um pouco de tráfego? Né? Nós não podemos fugir de tentar entender e dar números também como é que o tráfego de veículos, e aí inclui os automóveis, ônibus, etc., como é que as pessoas se deslocam pela cidade, como é que isso se distribui ao longo da semana. Então, nós trabalhamos em várias frentes diferentes. Consulta pública, pesquisas que nós fizemos diretamente, alguns de vocês podem ter sido abordados até nos pontos de ônibus, e nós fizemos também uma pesquisa pioneira, que é com base em dados de celulares. Então, nós conseguimos, por meio de um acordo especial, né, de uma maneira totalmente anônima, quer dizer, ninguém violou aqui o telefone de ninguém, mas descobrir os movimentos, as ligações de celular em cada ponto da cidade, em cada hora do dia, ao longo dos dias da semana, nos meses de agosto e setembro. Com isso, nós conseguimos ver o pessoal do DDD 22, quer dizer, o pessoal predominantemente de Búzios, né, como é que é o perfil ao longo do tempo. Nesse gráfico, o que está marcado em tracejado são os fins de semana, começando na quinta-feira, que é o que a gente percebeu que é o iniciozinho do fim de semana. E aquela linha azul é o pessoal de Búzios. O que a gente percebe? Maior movimento ao longo da semana
menor no final de semana, porque o cidadão de Búzios, ele predominantemente viaja a trabalho. Então, é durante a semana. No final da semana, ele viaja um pouco menos, como é normal mesmo na maioria das cidades. Já a gente percebe naquele gráfico de área, que tem um amarelado, e que tem alguns picos embaixo, não é, que esse é o dos visitantes, pessoal do Rio de Janeiro e de outros lugares. E o pico justamente está no fim de semana. Também é o que a gente esperava, né? Ao longo da semana é menor, chega no fim de semana, a gente tem mais visitantes aqui em Búzios. O que é uma variação daquele gráfico anterior? O que nós costumamos, buscamos com nesse novo mapinha? Veja, essas colunas azuis mostram a precipitação, a chuva. Então, a gente pode perceber que, quando a gente tem chuvas mais fortes às vésperas do fim de semana, ou dentro do fim de semana, cai o movimento no fim de semana. Então, a gente percebe, por exemplo, que essa é uma ferramenta muito interessante para a cidade ter, para ela poder acompanhar a mobilidade. Não é perfeita, mas ela consegue te dar uma ideia do volume, o quanto ele vai crescer num fim de semana e outro, e a prefeitura, os comerciantes, todos poderiam lançar a mão nessas informações. Então, esse é um primeiro passo, mas já é uma ideia que a gente tem, né, do nosso diagnóstico, é que esse tipo de ferramenta é muito interessante para a administração da mobilidade. Esse novo gráfico fala do padrão semanal do tráfego na Avenida José Bento Ribeiro Dantas. Nós utilizamos dados de radares de 2010 a 2012. Nós tivemos acesso a dados esporádicos, de um mês num ano, outro mês no outro ano. Nós conseguimos tratar esses dados, dar uma arrumação neles e chegar no que é o tráfego normal na Bento Ribeiro Dantas em cada dia da semana. E chegamos a um determinado perfil. Os números aí não são tão importantes. O que é importante a gente ver é que, como era de esperado, né, na sexta-feira e no sábado, a gente tem um movimento maior. Na terça, nas quartas e quintas, menor. E na segunda-feira ainda pega um pouquinho da sobra do fim de semana. Mas quanto é que é isso quantitativamente? O que a gente percebe, também nesses números que eu não sei se está dando para você ver bem, é que no sábado a gente tem cerca de 6% um movimento maior do que na média da semana. Enquanto que no pior dia mais fraco a gente tem 6% a menos do que a média. Talvez isso seja uma variação menor do que a gente esperava, tá certo? Mas isso daí é uma média anual. A gente tem aqui meses de alta temporada e tem meses de baixa temporada. Na alta temporada essa variação é bem maior. Buscamos, então, nesses dados de radares que nós tivemos acesso, né, ver o que acontecia nos feriadões. Né? Como é que ocorre? Então, o que nós percebemos? É que vimos que sempre, o maior movimento é no penúltimo dia do feriadão. No último dia, a gente já tem uma queda. E a gente chega a ter picos de 60% mais do que o esperado para aquele dia da semana, por conta do feriado. A gente verifica aí. Esse daí é de 1 a 7 de setembro. Então, o último dia, que é terça-feira, aqui no dia 8 de setembro, eu já tinha uma queda. Na segunda-feira, que era o próprio 7 de setembro, que seria o feriado, eu tenho uma queda. Quer dizer, mas ainda assim 20% mais do que o normal. E na segunda-feira, véspera do feriado, 55% mais do que o esperado para aquele dia. Então é um ganho muito grande. Dá, inclusive, uma sensação de ser bem mais. Porque quando a gente está próximo do congestionamento, como é o caso de Búzios, nós estamos no limiar da capacidade da Bento Ribeiro Dantas, como ela está, tá? Qualquer aumento de 10%, 20%, implica num aumento do congestionamento muito maior. Aí é por isso que a gente verifica tanta dificuldade nos feriadões. Outro feriadão analisado foi o feriado da Proclamação da República, de 2010. E a gente chegou a números muito parecidos. Né? No dia maior, que é a véspera do fim do feriadão, 56%, quer dizer, perto dos 60%. Mais outro, Semana Santa. Novamente, o domingo não é o dia mais forte, é o sábado, 62%. E o mês de maior movimento, que é janeiro, a coisa muda bastante de figura. Que a gente vê que todos os dias da semana, as médias de janeiro, são de 30% a 60% maiores do que o normal. Então, a gente tem janeiro inteiro com um fluxo muito elevado. Vamos ver como é que é a evolução do trânsito. Antes de vamos passar um filmezinho daí, não sei se vai dar para ver, porque são linhas muito baixinhas, mas é um filme que vocês mesmos podem fazer. Vocês têm alguns sites que vem o tráfego ao longo do dia, como nós usamos, foi o MapLink,
porque o Google Maps ele é falho nisso um pouco, que busca dados de GPS dos veículos, que vai te mostrando onde é que tem congestionamento. Então, isso cada vez mais vai ficar acessível à população. Então, nós pegamos de 15 em 15 minutos e fomos verificando, tirando fotografias da cidade. E a gente vai perceber que o congestionamento, mesmo num dia comum, em Búzios, ele surge e desaparece, que é típico de um lugar que está próximo da capacidade. Estão conseguindo ver alguma coisa ali, não? Um vermelhinho aparecendo, ali perto, ao norte da lagoa, né? Aí, exatamente. É um pouco difícil de ver aqui, né? Mas o vermelho vai aparecendo, de repente desapareceu, agora apareceu um congestionamento grande. Em alguns momentos chega a se estender desde o Ceceu até a Tartaruga. E isso aparece e desaparece, aparece e desaparece. Quando é que isso acontece? Quando você tem uma via que está no limiar da capacidade. Se a capacidade estivesse estourada, a gente teria um congestionamento eterno. Não é? Quando você está próximo da capacidade, alguém que dá uma paradinha para uma pessoa sair, ou uma van que para fora de lugar, ou alguém estacionando na própria via, vai criar uma turbulência no tráfego e gera um congestionamento imediato que leva, às vezes, minutos ou até horas para se dissipar. E é isso que a gente observou aqui. Sim, isso vai estar disponível. Tudo isso, essa apresentação vai estar disponível no site da Prefeitura mais adiante. Bom, nós fizemos ainda um estudo específico nas principais interseções de Búzios. Quem não está familiarizado com o termo, uma interseção é quando a gente tem duas vias, né, que se cruzam, ou elas formam um T, ou pode ser uma rotatória. E, nesses momentos, esses locais são locais potencialmente de limitação da capacidade, da fluidez do tráfego. Então, a gente achou que merecia um estudo um pouquinho mais aprofundado. Por que nós temos que fazer isso? Porque a gente tem que fazer alguma proposição para Bento Ribeiro Dantas, que é a nossa via principal. E já existe alguns cenários, alguns trabalhos que já têm sido desenvolvidos, e a gente tem que dar uma olhada para ver se eles estão compatíveis, né, com os estudos de tráfego, que impacto que isso vai ter na circulação de veículos do município, ou que medidas a gente tem que tomar para que isso funcione. Então, a primeira interseção que a gente analisou foi a interseção do pórtico, em que a gente vê que ela tem fluxos importantes e se entrecruzando. Mas ali nós temos umas faixas um pouco mais largas, então a gente não observa problemas mais graves aí no pórtico. Interseção do Ceceu. Essa talvez seja a interseção crítica. Nós temos muitos movimentos, muitos conflitos, quer dizer, pessoas saindo da Gaiola das Loucas e querendo ir em direção ao pórtico. Tem movimentos da Gaiola das Loucas para a rua ali, que é a Juvenal, né? Tem movimentos de retorno, enfim, tem uma série de movimentos conflitantes em que a geometria da interseção ela pode favorecer ou dificultar esse tipo de movimento. Ela já é uma espécie de rótula, mas não é o que se chama de uma rótula moderna. Quer dizer, a rótula, essa ilha circular, né, as rótulas antigas davam prioridade para quem vai no fluxo direto. Quem vai fazer o giro tem que esperar o outro passar. Nas rótulas modernas, quem tem prioridade é quem está na rotatória. Então, isso faz com que a gente ganhe capacidade. Vamos à frente. Interseção do Barbuda também foi outra que foi analisada. Para cada uma dessas interseções, a gente está apresentando aqui o movimento horário, mas isso foi analisado de 15 em 15 minutos, num período de cerca de 5 horas, 6 horas. Nos piores horários do dia, numa sexta-feira, numa quinta-feira e num sábado. Não todas, né? Algumas num dia, outras no outro dia. Obrigado. Isso é um pouco maçante, né, que é técnico, mas é para mostrar para vocês, né, que isso tem que ser avaliado para que a gente não dê uma sugestão e que mais tarde venha a se mostrar infrutífera, ou que traga problemas maiores do que a gente tinha anteriormente. Uma outra analisada a interseção da Tartaruga, Celso Terra, ali aqui na estrada da Usina Velha, né, ali em frente à imobiliária Celso Terra. Então, a gente quer entender isso. Ali a gente tem uma pista dupla, né? Como é que isso funciona? É necessária essa pista dupla ou não? Temos deficiências ou não? E agora fizemos alguma contagem de tráfego também na via alternativa, que não é uma via assim exatamente muito bem definida, e que nem é do conhecimento
de todo mundo exatamente por onde ela passa. O que nós verificamos? Em alguns trechos, em algumas ruas, que podem ser entendidas como parte da via alternativa, o movimento é cerca de 10 vezes menor do que na via principal, que é a José Bento Ribeiro Dantas. O que isso nos diz? Que ela não funciona como via alternativa. Alguns poucos conhecedores utilizam para uma parte, não utilizam para outra. E o que a gente vê é que na parte entre Jeribá e Centro, ela é muito pouco utilizada. É difícil até dizer se esse movimento de 60, 87 veículos na hora, né, se ele reflete movimentos locais ou se é realmente um tráfego de uma distância um pouco maior que usou a alternativa para fugir da José Bento Ribeiro Dantas. Então, um trabalho tem que ser feito aí para que essa alternativa passe a funcionar, de fato, como uma alternativa a José Bento Ribeiro Dantas. Hoje, ela não é. Ela tem o nome de alternativa, mas não funciona como tal. Vamos passar um filmezinho na interseção do CECEU, que a gente fez numa... O que nós fizemos? Usamos um simulador, chamado de microsimulador, em que a gente passa as características da interseção e tentamos visualizar como é que funciona. Já está passando aqui, né? O que a gente está vendo? Esses carrinhos aí são todos sintéticos, né? A gente pegou, isso daí é um mapa que a gente pega no Google Earth e coloca os parâmetros. Quantos veículos devem passar nos 15 minutos mais carregados. A gente verificou que tem uma travessia de pedestres, que, a grosso modo, é dada prioridade para o pedestre, e que isso aí, o que está mostrando? Que a gente tem um engarrafamento nessa simulação provocado pela travessia dos pedestres. O que essa simulação daí foge um pouco da nossa realidade? É que nós temos um problema diferente aí. Tem o problema das interferências, que são as paradas das vans, pessoas que param em local pouco indicado, entrada e saída de estacionamento, que diluem um pouco esse congestionamento que aí está focado na travessia. Mas o que ele mostra para a gente também? Que se a gente resolver outros problemas operacionais e não tomar um cuidado com essa travessia de pedestres, nós não vamos resolver o problema dessa interseção. Isso pode ser refinado, pode ser analisado com mais cuidado, né? Mas a gente tem essa ferramenta que vai permitir com que a gente teste algumas alternativas. Há algumas propostas, né, para modificação na interseção do CECEU. Então, nós vamos poder fazer essa simulação e dar uma olhada, né, qual que funciona melhor. A gente pode até testar um semáforo, embora saiba que aqui em Búzios um semáforo é praticamente um palavrão. Mas vale a pena a gente verificar, porque, de fato, hoje o que a gente tem são semáforos humanos, né? Um guardinha que ele decide, né, quando para o tráfego e as pessoas atravessam. Então, essa solução é a ideal? Talvez seja, talvez não seja, né? A gente tem que verificar isso. Vamos em frente. Transporte público. Então, o que a gente tem de transporte público, né? A gente tem linhas de ônibus, que é a Salineira, em que tem 15 linhas, mas apenas uma delas é municipal, a da Rasa. E a Rasa, dados recebidos da própria Salineira, tem cerca de 5.900 passageiros por mês, que é um número muito baixo. Nesse mapinha, nesse gráfico, mostra a demanda, né? Quantos passageiros, né? Provavelmente os pagantes, já que não é muito claro na prestação de contas da Salineira, né? Quantos você tem a cada mês, desde janeiro de 2013 até agosto de 2014. O que a gente percebe aqui é que em agosto de 2014 houve um salto, né, praticamente o dobro, que coincide com a colocada de mais 4 ou 5 ônibus em circulação. O que isso mostra para a gente? Que há uma demanda reprimida, que possivelmente mais pessoas poderiam andar nessa linha se o serviço fosse melhor. No que ele melhorou um pouco, dobrou. Então, é um outro ponto que nós não podemos esquecer, temos que verificar isso. Mas não é só a frequência, né? Os ônibus são adequados? É isso que a gente quer para Búzios, né? Um ônibus de um porte maior, né? Se a gente quer um tratamento mais humano na cidade, em uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, talvez a gente possa conviver com um veículo de transporte coletivo um pouquinho menor. Vans. As informações sobre as vans são mais vagas. Então, é bom a gente ter isso aí como muito preliminar, que nós ainda estamos brigando para conseguir números que a gente tenha um pouco mais de confiança. Então, o que a gente sabe é que são em torno de 120 veículos, 60% deles na península e um número um pouco maior, talvez, no continente. Vamos colocar isso em dúvida ainda. Nós já estamos checando. Táxis. Temos 31 táxis em 3 pontos. A queixa quanto aos táxis, normalmente, aqui é a falta de taxímetro, né, a questão de custo, que é elevado, e, ao mesmo tempo, eles são pouco utilizados.
Principais problemas detectados nas consultas, que nós vamos voltar a isso mais adiante. Mas, como sempre, né, a reclamação maior é passagem cara. Isso é de se esperar. Né? Em todos os estudos que se faz de transporte público, a queixa principal é o que dói no bolso, né, que é a passagem. E o que a gente tem que verificar se é cara mesmo, né, se existem alternativas e como a gente pode resolver esse tipo de problema. Superlotação é outra reclamação que é conflitante com a passagem cara. Quanto mais ônibus a gente coloca em circulação e, portanto, reduz a lotação dos ônibus, mais caro fica o ônibus. Então, a tarifa tende a ficar mais elevada. Então, o conforto, no que diz respeito à lotação, ele é diretamente proporcional à tarifa. Quanto mais caro é o ônibus, mais confortável ele poderia ser. É claro que existem vários mecanismos, né, para que a gente pode tomar para que essa equação se ajuste de uma maneira que atenda ao bolso da população e que ofereça um conforto que todo mundo merece. Pode seguir. Nas vans, o problema principal é superlotação, falta de segurança. Depois vem alguns outros secundários, a gente vai tratar mais adiante. Transporte individual. O que nós temos? Frota de buses, 15.400 veículos, tendo 8.500 automóveis. O que a gente vê? Que o observado em Búzios é cerca de mais ou menos parecido com o que a gente tem no Brasil, mais ou menos meio veículo por habitante. A participação na realização de viagens é 30% das viagens, que é um número um pouco elevado, poderia ser bem mais baixo. No transporte não motorizado, o que a gente observa? Esse amarelinho aí, o mostarda, né, é a participação que a gente viu dos meios não motorizados nas viagens daqui de Búzios. Então, a pé representa 7,5% das viagens. Quando o esperado, segundo um estudo da NTP, para cidades não tão pequenas como Búzios, mas um pouco maiores, de 60 mil habitantes, é que a gente deveria ter um percentual maior de viagens a pé, 40%. Como Búzios é uma cidade um pouco menor, esse percentual poderia ser um pouco abaixo disso, mas não tão baixo como 7,5%. No caso de bicicletas, Búzios tem 5,2% de viagens por bicicleta, quando o esperado para esse tipo de cidade seria 13,5%. E, nesse caso, o porte menor de Búzios deveria levar a um percentual maior do que os 13,5%, e não menor. Então, o que nós estamos vendo aqui? Há um potencial de aumento dos deslocamentos nos modos não motorizados. E esses deslocamentos não estão acontecendo por uma série de motivos. Um deles, calçadas inadequadas. Então, a gente está vendo aí exemplos. Né? Uma daqui, você vê, praticamente tem calçada, mas ela não é muito bem definida. Né? E ela não é calçada em si, é uma área reservada para calçada. No outro lado, nós temos o quê? De um lado da rua não tem calçamento. No outro, nós temos uma calçada com um muro fechando. Né? É um lugar desagradável de se caminhar. Numa cidade bonita como Búzios, né, não tem sentido o caminhar não ser uma atividade prazerosa. Em alguns lugares nós não temos calçadas mesmo. Né? Está totalmente tomada pelos automóveis. E por que não usar bicicleta? Porque nós não temos ciclofaixas, ciclovias. Quer dizer, uma maneira de você trafegar com a bicicleta é em segurança. Então, a bicicleta vai disputar espaço com os automóveis. Os automóveis não costumam respeitar tão bem assim a bicicleta, se isso não for muito bem organizado. E pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, de 2010, Búzios tem cerca de 3.500 pessoas com deficiências. Deficiências aqui pode ser até devido à idade. Né? São pessoas que têm idade, que têm problemas de locomoção característicos da idade, e outros que têm problemas de locomoção mesmo sérios, ou problemas de visão, enfim, algum motivo, alguma deficiência que torne mais difícil o deslocamento. É um número, diria, impressionante, né? Porque ele passa de 10% da população, e às vezes a gente não tem essa ideia. Percepção da população. Com a consulta pública, a gente ficou com uma ideia, né, do que a população pensa. O que a população mandou para a gente, né, deu o recado para a gente. Foi cerca de 1.000 pessoas nessa consulta. Depois nós fizemos uma outra pesquisa, já no início do mês, no mês de novembro, que nós ainda estamos concluindo, mas, pelo que a gente já está dando uma olhada, confirma mais ou menos o que se observou na consulta pública realizada em outubro. E que foi... das pessoas que responderam, metade do sexo masculino, metade do sexo feminino, né, a idade predominante entre 30 e 40 anos, mas tem pessoas de diversas faixas de idade, então é bastante abrangente. A renda média familiar,
se concentrou mais em renda até 2.000 de salário, que a gente sabe que é em torno do salário médio, né, de Búzios, chega em torno de R$ 2.000, mas nós temos ainda faixas maiores razoavelmente bem representadas. 83% dos respondentes eram moradores de Búzios, mas a gente tinha aí cerca de 16%, né, não moradores. Então, até para consulta pública, que era espontânea, um número até alto. Dentre os veranistas, um grupo relativamente pequeno, 10, né, mas a gente viu que a maioria deles vem de 7 a 10 vezes por ano. É até natural, né, porque quem se interessa mais com a consulta pública é aquele quase buziano honorário, né, aquele que vem todos os meses aqui, pelo menos. E dentre os pesquisados, 44% possuem automóvel, 51% não. Então, a gente tem aí um universo dos usuários de automóvel e dos não usuários de automóvel. Qual o principal motivo dos seus deslocamentos diários? 82% a trabalho, 6% estudo e 7% lazer. Então, esse é um perfil que não foge muito de outras cidades. Quer dizer, o que a gente vai percebendo com isso? É que Búzios é uma cidade viva, não é? Ela não é simplesmente um parque de diversões, né, para veranistas ou para quem quer conhecer a cidade. É claro que a atividade turística é a atividade principal da cidade, mas ela é uma cidade que pulsa, né, que vive o dia a dia, em que as pessoas vão trabalhar diariamente e voltam. Qual é o bairro de destino, né, em relação àqueles motivos que a gente viu anteriormente? Predominantemente centro, Manguinhos e Jeribá. O que a gente, aliás, tinha visto naquele mapa lá atrás de deslocamentos, que mostra, né, que a boa parte dos deslocamentos era centro, Manguinhos e Jeribá. Qual o principal meio de transporte que você utiliza nos seus deslocamentos diários? Está difícil de ler aqui, mas uma parte, 42%, se eu não me engano, de vans, 10% ônibus, 26% automóveis. E qual que essas pessoas gostariam de utilizar? E aí a gente vê que van cai para 21%. Quer dizer, pelo menos metade dos usuários de van gostariam de usar outro meio de transporte que não fosse a van. E não é bem o automóvel, porque o automóvel sobe aí de 26% para 28%. Mas a bicicleta sobe de 5% para 17%. Quer dizer, tem potencial para, pelo menos, né, crescer 3 vezes, né, o fluxo de bicicletas. Talvez mais, né, porque é difícil a gente ter ideia do potencial quando a gente não tem os meios adequados, né, para realizá-lo. Ônibus manteve mais ou menos a mesma coisa. Bom, na sua avaliação, quais são os principais problemas de transporte público por ônibus em Búzios? Os mais importantes: passagem cara, superlotação e poucos horários de dia. Bom, isso não nos chamou muita atenção. Quase em todos os lugares que a gente faz estudos de transporte público, a principal reclamação é o preço da passagem, seja ela cara ou ela não seja cara. Por quê? Porque isso dói no bolso, né? Seja o preço que for, para quem tem uma renda até R$ 2.000, que é o que a gente viu que predominava ali na nossa pesquisa, né, você multiplica aí os R$ 3 aproximadamente, ou R$ 2,50, qualquer coisa assim, a gente vê que dá um percentual significativo da renda. E, evidentemente, que o cidadão sente com isso e gostaria de um serviço melhor, mas com um preço um pouco mais acessível. A superlotação, ela ocorre nos períodos de pico e, possivelmente, como a gente tem verificado, há uma inconstância muito grande nos itinerários das linhas de ônibus e na sua escala de horários. Então, os horários não são cumpridos ou não existem. No caso das vans, há muita queixa de itinerários que não são respeitados ou que não se sabe qual é o itinerário. Quer dizer, há uma falta de confiabilidade. Além da frequência ser baixa, ela é não confiável. Quer dizer, não só o ônibus demora a aparecer, ou a van, mas como também não se sabe quando vai aparecer o próximo. Então, isso gera uma insegurança muito grande. E isso é facilmente consertável a custo muito baixo. Quais os principais problemas de transporte público por van? Superlotação, pouco conforto e poucos horários de noite. De novo, a gente vê a superlotação. Enfim, e o que isso está reforçando? A preocupação da população quer um pouco mais de conforto e quer um preço acessível. Principais problemas relacionados com a mobilidade urbana de Búzios. Os mais importantes: excesso de congestionamentos, falta de ciclovias e falta de locais para estacionamento. Quando a gente vê a falta de locais para estacionamento, a gente vê a força do automóvel, né? Aqui é um percentual significativo de pessoas que utilizam automóvel, que gostaria de usar o automóvel e se ressente da falta de estacionamentos. Então, isso é um aspecto
que a gente não pode deixar de lado, né? Mas a gente tem que lembrar que o mais importante é a gente dar uma condição mais humana à cidade e não facilitar a vida de quem tem automóvel. Quer dizer, não deveria ser necessário se deslocar de automóvel, mas o automóvel deve ser uma opção. Finalmente, nós fizemos uma reunião com as lideranças da cidade há pouco mais de uma semana, né, em que se fez uma oficina e uma discussão para quais seriam os pontos fortes e quais seriam os pontos fracos da mobilidade aqui em Búzios. Vamos ver os pontos positivos que nós vimos. A cidade é pequena, as distâncias são pequenas, ela é geograficamente acessível, o relevo é favorável para modos de transporte de pequeno porte e a baixa poluição atmosférica. Então, isso é a percepção das pessoas, não é aqui da Fundação Getúlio Vargas ou da Prefeitura, né? É como as pessoas estão vendo. A população é engajada, a cidade tem vocação turística e tem simpatia pela bicicleta. As vans têm uma tarifa baixa. Por que a tarifa baixa quando se reclama de passagens caras, principalmente nos ônibus? É porque é muito comum que se veja a comparação. Como a van é mais barata do que o ônibus, passa aí o recado, que não é razoável, né, se cobrar mais caro para alguns tipos de deslocamento do que outros. Recente melhoria na frequência de ônibus. Então, isso daí vai ao encontro, né, daquele gráfico que nós mostramos, que o número de pessoas transportadas por ônibus aumentou recentemente no que se colocou mais ônibus. Quer dizer, melhorou o serviço, instantaneamente as linhas de ônibus começaram a absorver a maior parte da população. Vejo como um ponto positivo existirem diversas linhas de vans. As pessoas gostam, né, de sair da sua origem e ir até o seu destino com tranquilidade. Então, isso é um ponto sempre favorável para transporte de pequeno porte. Transporte marítimo de lazer para turistas. Aí é a oportunidade do transporte aquaviário, né, principalmente para turistas. E os pontos fracos, que evidentemente são em maior número. A ausência de estacionamentos. Então, aquela reclamação, né, a pessoa não sabe, não é disciplinado, enfim. Hoje há uma iniciativa, né, de disciplina de estacionamentos, que ainda é um projeto que começou há pouco mais de uma semana, né, que ainda não deu para a gente avaliar qual o impacto que isso trouxe à cidade. Excesso de congestionamento. Então, realmente, a gente tem observado que, mesmo fora da temporada, nós temos congestionamentos diários ao longo do dia. Então, isso não é razoável para uma cidade do porte de Búzios. Ausência de ciclovia, ausência de calçadas. Também isso é um aspecto que é real e que deve ser visto. Desorganização da estrutura viária, má sinalização viária e logradouros, má sinalização turística e falta de controle semafórico, com ponto de interrogação, porque isso surgiu de uma das lideranças, mas que nem todo mundo concordou. Então, o que a gente vê? E é visível. A estrutura viária ela tem que ter ela precisa de uma organização melhor. A via alternativa é difícil a gente saber até, para quem vem de fora, principalmente, por onde é que ela passa. E a sinalização é precária. E o nome das ruas, em alguns lugares é de um jeito, outros lugares é de outro. Tem ruas que têm um nome no Google Maps, por exemplo, e o nome dela hoje é outro. Então, isso cria uma confusão, principalmente para os visitantes. Desrespeito às gratuidades, falta de treinamento e higiene no transporte público, má cobertura de transporte público, ligações interbairros não atendidas, indefinição ou má informação de itinerários, desrespeito aos itinerários informados, monopólio da empresa salineira de ônibus, licitação de transporte público não vinculada ao plano de mobilidade, necessidade que o transporte marítimo atenda também aos trabalhadores de Búzios e falta de locais para atracar aquaviário. Então, essas são as reclamações ligadas ao transporte coletivo público. O que a gente vê aqui? Há uma queixa generalizada, né? Principalmente quanto à organização do transporte. Não se sabe o itinerário, quando se sabe, ele às vezes não é respeitado, né? Há um desejo, né, de que se evolua no transporte aquaviário, mas, na realidade, ele só existe para turistas. Será que ele seria uma opção? É uma coisa que tem que ser investigada. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Às vezes, uma ideia que parece muito boa, ela não se revela muito boa quando a gente analisa mais fundo, mas merece ser investigada. Todas as ideias, né, devem ser investigadas. Falta de treinamento e higiene, quer dizer, isso daí é uma coisa que todas as pessoas merecem ser tratadas com educação. E uma das queixas que a gente vê é que algumas pessoas são desrespeitadas, principalmente idosos ou pessoas com dificuldade, que às vezes são vem negada a gratuidade, principalmente em vans. Falta de taxímetro. Então, há um sentimento de que o taxímetro, né, favoreceria o uso de automóveis.
Hoje, com a lei seca, né, quem sai à noite vai tomar, às vezes, uma cerveja, né, gostaria de voltar para casa e fica sem opção. O transporte coletivo não funciona bem e você não pode usar com o seu automóvel, está arriscado a ser pego na lei seca, às vezes por causa de um copo de cerveja. A solução disso não é acabar com a lei seca, né? A solução disso é a gente ter transporte público mais abrangente e um serviço de táxi que funcione, com um preço justo. Falta de acessibilidade, calçadas irregulares, veículos adaptados para cadeirantes. Então, as pessoas que têm dificuldade de locomoção em Búzios realmente têm uma tarefa árdua pela frente, né? No centro, ali na Rua das Pedras, é um pouco melhor, né, embora o calçamento seja irregular. Mas quando a gente vai fugindo ali do centro, a situação vai ficando cada vez pior. Não se tem calçadas, então o cadeirante, por exemplo, ele simplesmente não tem por onde circular. É praticamente uma impossibilidade, nem é uma dificuldade. Então, isso não pode continuar dessa forma, né? Alguma solução tem que ser vista. Finalmente, eu gostaria de agradecer a vocês e mostrar que existe, né, o site de mobilidade urbana de Búzios, né? Os nossos próximos passos, né, que nós vamos ver, temos audiência marcada já para janeiro, aí nós vamos discutir as propostas com vocês. Quer dizer, de novo, nós não vamos apresentar um prato pronto, né? Nós vamos apresentar propostas de solução, porque desse plano deve sair um elenco, né, de ações que devem ser tomadas, de projetos que devem ser realizados, porque é bom a gente sempre lembrar, né, o plano de mobilidade ele não resolve os problemas, ele indica o caminho. A cidade tem que seguir naquele caminho e colocar em prática, né, e se apoiar em novos projetos e evoluir. Ele deve ser uma coisa viva. E, inclusive, algumas ideias que a gente tem, que a gente começa a se aprofundar mais nelas, podem se revelar não muito boas. E a gente muda de direção e segue em frente. Quer dizer, a gente toma todo o cuidado para escolher o melhor caminho, mas todo mundo está sujeito a ter que acertar o passo de um momento ao outro. Então, o que a gente quer colocar com o plano de mobilidade é um caminho para ser trilhado. Quer dizer, ele não é o ponto final. Se ele for um ponto final, ele vai acabar dentro de uma gaveta, né? E não é isso que ninguém quer. Tá bom? E a gente precisa de vocês. Estão me lembrando aqui para frisar que no site vai ter as informações. Inclusive, essa apresentação nós vamos colocar, acho que no início da semana que vem a gente já deve ter. E tem lá, enfim, todas as informações importantes de mobilidade vão estar lá no site, né? E nós estamos à disposição de vocês aí para responder o que vocês, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham ou contribuição que vocês queiram fazer. Lembrando sempre, mais uma vez, que eu gostaria de encerrar. O plano de mobilidade não é da Fundação Getúlio Vargas, não é da Prefeitura de Búzios, é do município de Búzios, né? É de vocês. Obrigado. Passo para... Antes de nós começarmos as perguntas, que a Cristina vai distribuir o papelzinho para quem quiser, eu quero informar a presença do prefeito, que viu essa apresentação na parte da manhã e que deve vir aqui para dar algumas palavras sobre o plano contratado pelo governo dele. Um minutinho. Boa tarde a todos. Boa tarde à equipe da Fundação Getúlio Vargas, os secretários presentes, os vereadores, que estou vendo aí, os profissionais de arquitetura, engenharia, os representantes das entidades, enfim, todos moradores de Búzios, interessados pela nossa cidade. Né? Esse estudo que está sendo elaborado, seguindo todos os protocolos para que ele tenha validade, para que ele realmente esteja o mais próximo possível dos anseios da sociedade, né? Ele é muito importante porque o resultado dele vai servir como referência para as ações todas que nós vamos fazer na cidade. Então, qualquer cidade que deseja ter um crescimento, um desenvolvimento planejado, programado, tem que ter um projeto desse, né? Então, isso
as decisões que nós vamos tomar depois da finalização desse plano vão interferir diretamente na vida de todos nós, né? A gente espera que para a maioria de forma positiva. E a gente, quanto mais discute a questão da mobilidade urbana, mais a gente vê a complexidade que é, porque não é simplesmente fazer uma estrada, né, ou botar uma ciclovia e pronto, tá tudo resolvido. Nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que nós temos hoje uma cidade que não foi planejada, que foi mal conduzida na questão das ferramentas terem sido colocadas no final de linha, né? E algumas pessoas pensam que a solução é aumentar o número de vias para o centro da cidade, né? Então, isso é muito importante que a gente esteja aproveitando essa oportunidade para estar dirimindo todas essas dúvidas para que a gente possa realmente entender as ações que virão depois desse resultado. Porque não é simples assim. Está tudo aqui no centro, então vamos botar mais pistas. E aonde vamos enfiar esses carros todos? Né? É isso que a gente quer, um aglomerado, um amontoado de gente aqui no centro da cidade. E a gente tem visto até pessoas já não procurando o centro da cidade por conta da dificuldade de estacionamento, ou de engarrafamento, ou outras coisas mais. Então, a gente está aí num processo contínuo de discutir a cidade com os moradores da cidade, que são os maiores interessados, para... Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não, a gente vai fazer as perguntas por escrito. É só porque teve uma conversa lá. Às vezes alguém queria falar alguma coisa. Então, isso é muito importante para a gente poder, né, estar discutindo de forma clara os problemas da cidade que são graves, pela ter sido mal, né? A escola de ensino médio está no centro, o banco está no centro, a prefeitura está no centro, o fórum está no centro, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte, tudo aqui no centro da cidade, educação, tudo isso não precisava estar aqui. Nós deslocamos, a escola de ensino médio do município está no centro da cidade, então, todos esses estudos que vocês acabaram de ver, o quanto de gente que vem da Rasa para o centro da cidade, para poder estudar, a gente causa problemas com isso, as consequências de a gente ter um abandono, né, imenso dos alunos, porque não consegue horário no transporte público, dificuldade com a van, dificuldade com o ônibus, com os horários, e aí acabam perdendo aula ou tem que sair mais cedo. Então, o nosso índice de abandono da sala de aula foi muito grande. Tudo isso tem um monte de consequência. É a qualidade de vida que cai, né? E a nossa proposta é exatamente resgatar a qualidade de vida que essa cidade pode nos proporcionar, e já proporcionou um dia. Então, vamos aproveitar bastante essa oportunidade, vamos discutir com profundidade os nossos problemas para a gente encontrar soluções que é viável, ainda dá tempo para resolver. Obrigado. A FGV irá elaborar um projeto básico e um projeto executivo do plano de mobilidade. O plano de mobilidade em si, ele não tem um projeto básico nem um projeto executivo. Um plano de mobilidade é uma sequência de ações. Então, ele sugere uma série de projetos que deverão ser executados. Tá? Na assessoria que a FGV presta aqui à Prefeitura, né, nos foi solicitado, né, um aprofundamento em alguns aspectos. Então, na parte de transporte público, nós vamos avançar um pouco mais e vamos deixar com a Prefeitura um projeto básico operacional, que vai permitir que, num momento mais adiante, se pense em racionalizar esse sistema. Queria retificar, táxi já tem quase 200 e não 31. A população passou de 33 mil habitantes e não em torno de 20 mil. Os números oficiais que a gente tem, acho que são em torno de quanto? 28 mil, 27 mil, né? Talvez alguém... Eu agradeço muito a informação, né? Já passou de 33 mil habitantes, mas vocês têm que lembrar que num projeto, assim, num projeto formal, né, nós temos que trabalhar com as fontes oficiais.
Então, mesmo que a gente tenha um sentimento, né, de que o número é maior, a gente não pode trabalhar com esses números. O que não quer dizer que a gente não reconheça os problemas e, com as pesquisas que são feitas, a gente consegue tratar disso. Tá? Se tem 200 táxis, não é a informação que nós temos, mas é uma coisa muito interessante que merece a gente verificar, porque 200 é muito diferente do que 31. Né? Então, nós não fizemos o levantamento de táxis, são informações que a gente vai obtendo, né, em diversos lugares que estão sujeitas a imprecisões, né? Então, pode ter certeza que isso nós vamos verificar. Deixa eu separar isso aqui, que é para a gente... Porque a gente tem que verificar mais adiante. Gostaria de saber quando as vans vão passar em todos os bairros. Bom, o que é um projeto básico de transporte coletivo, né? Nós vamos fazer uma sugestão, né, de itinerários, de frequências e horários, tá? De como os diversos bairros devem ser atendidos. Nós verificamos que existe uma demanda interbairros, quer dizer, principalmente naquele eixo que vai da Rasa em direção a São José, né, Sembraças, Tucuns, enfim, que não passa, não é no sentido radial, quer dizer, não é em direção ao centro. Então, nós estamos atentos a isso. E sabemos que veículos de porte menor, né, são interessantes para isso. Mas ainda não está fechado exatamente qual vai ser o tipo de veículo. E, enfim, alguma indicação nesse sentido vai ser dada. Outra pergunta é até que ponto o número relativo à sazonalidade da população de turistas foi levado em consideração no diagnóstico. A gente mostrou para vocês um gráfico, e vai estar disponível, né, no site da Prefeitura, né, que foi analisado qual era o fluxo médio, né, na José Bento Ribeiro Dantas, e a flutuação que se dá no mês de janeiro, que é o pior mês de sazonalidade, e nos grandes feriados, e também ao longo da semana. Então, essa sazonalidade ela está sendo levada em consideração, sim. Para uma solução momentânea, não deveria ser criada uma área de estacionamento próxima ao centro da cidade, tendo em vista a proximidade do verão? Bom, é muito interessante isso, eu vou guardar, porque a próxima etapa do estudo é justamente a proposta de soluções, né? E, efetivamente, a gente entende que o estacionamento deve ser disciplinado, e uma das soluções possíveis é que se tenha bolsões de estacionamento. Então, estou entendendo isso aqui como já uma sugestão, já uma prévia, né, para a nossa próxima audiência de daqui a um mês. Mas pode ter certeza que vai ser visto com carinho aqui, eu estou separando. Por que não a colocação de um semáforo no posto CCU? Bom, a resposta a essa pergunta é o seguinte: por enquanto não existe a resposta não, né? O que é importante a gente mostrar na simulação é que isso deve ser analisado. Quer dizer, nós temos várias opções, né, para resolver um problema da interseção do CCU ali. Uma delas é um semáforo. Agora, vamos ver se é isso que a cidade quer, se o semáforo resolve o problema, se o semáforo deve ser inteligente. Enfim, a gente entende que não deve ser aquele semáforo burro, né? Aquele que as pessoas param e ficam olhando para o lado e não sabem por que estão parados. Porque ou está aberto para o pedestre, não tem nenhum pedestre para atravessar, ou está aberto para os veículos, não tem nenhum veículo passando. Então, esse tipo de solução a gente sabe que não serve para Búzios. Ele tem que ter alguma inteligência. Quer falar alguma coisa? Tá certo, parabéns. Concordo contigo, companheiro. Não, mas sei lá comentar. Isso já foi, né? Se eu não entender, a questão do álcool nesse município. Eu já não estou falando. A questão do álcool nesse município é álcool de bebida ou álcool de quê? Bebida? Ou transporte de álcool? Acho que essa pergunta tem que ser um pouquinho mais elaborada, que eu não entendi. É por isso que a gente tem que falar verbalmente um do outro, eu estou citando, tá? Por isso que é bom a gente falar. É a questão do álcool no trânsito, que aqui é uma barbaridade. Sim, isso aí é a questão de... Existe uma lei, né, para isso, que é a lei seca, né? E todo mundo sabe, claro, como toda lei, se ela não for obedecida, ela deve ser fiscalizada, né? Isso foge ao plano... Não, foge ao plano de mobilidade, né? Eu entendo que é um problema social,
mas ele não tem relação com o plano de mobilidade. Não tem a ver com o plano de mobilidade, só isso. Penso que as questões diagnosticadas devam ser atendidas de forma conectada. Isto é dificultar o carro ao mesmo tempo em que haja alternativas dignas de transporte público e abrangente. Isso aí é perfeito, né? Não sei quem foi que colocou, mas evidentemente que a gente sabe que a gente poderia complementar isso aqui sabendo o seguinte: o usuário de automóvel, ele só deixa de usar o seu automóvel se ele tiver uma alternativa digna. Então, quer dizer, a solução que alguns governantes em alguns outros lugares tomam é tornar, vamos dizer, a vida do usuário de automóvel um inferno, para que ele não consiga usar mais o carro dele e tenha a vida dele, enfim, o conforto dele prejudicado. A gente entende aqui, nós, a Prefeitura, que esse não é o caminho. Quer dizer, o caminho é oferecer uma alternativa digna e que ele realmente não precise usar o seu automóvel. Evidentemente que isso passa por dificultar um pouco o uso do automóvel, mas facilitar meios alternativos, como, por exemplo, a racionalização do transporte coletivo e oferecer condições para um transporte não motorizado. Nas pesquisas não foram abordados temas com relação aos deslocamentos para outras cidades. E no questionário não existiam alternativas que sinalizassem a falta de trajetos interbairros e de que maneira a falta de dados sobre esses itens podem afetar o plano. Bom, nenhuma pesquisa é perfeita, né, que a gente não consegue, vamos dizer, pegar todos os aspectos possíveis. Mas, felizmente, nesse caso de Búzios, né, é visível até pela conformação da cidade, e a gente pegou nas próprias consultas públicas um percentual significativo de origens fora da cidade. A gente sabe, né, que Cabo Frio funciona, principalmente Maria Joaquina, né, funciona como uma espécie de satélite, ou até bairro mesmo de Búzios, né? Então, isso nós estamos bastante atentos. O plano de mobilidade, ele não desce a um nível de detalhe em que, vamos dizer, essa poderia ser chamada de deficiência ou lacunas, né, que existem em qualquer pesquisa, venham a impactar significativamente. Até porque são indicados projetos que devem ser aprofundados. Em cada um deles vai exigir um detalhamento maior. Por exemplo, nós fizemos um levantamento e estamos desenvolvendo um estudo de tráfego nas interseções. Esse estudo de tráfego nas interseções ele não é definitivo. Mais adiante, quando se fizer uma proposição, hipoteticamente, vamos substituir interseções por rotatórias, né? Vai ter que ser feito um projeto dessa rotatória, vai ter que se fazer um estudo de tráfego, vai ter que se verificar quais são os impactos e a viabilidade daquilo dali. O plano que ele vai fazer é o seguinte: olha, tudo aqui indica que essa solução é bem razoável. Vamos avançar nesse sentido. Então, uma deficiência pontual num local ou no outro não valida o plano. É bom a gente, é uma frase muito, enfim, muito comum, mas muito verdadeira, é que o ótimo é inimigo do bom, né? A gente pode ficar fazendo um plano de mobilidade durante 5 anos, tá? Mas a gente entende que é interessante, num prazo bem mais curto, a gente ter as diretrizes, e aí nós vamos nos aprofundando e vamos aprendendo, inclusive, com os erros. Tá? Qual órgão com circunscrição sobre as vias? Quer dizer, o município de Búzios ele está sofrendo algumas modificações, né, institucionais. Então, hoje, o viário está a cargo de quem? Qual? Ordem pública. Pois é, está sendo feito um estudo em paralelo ao de plano de mobilidade humana, que é uma reorganização dessa parte institucional. Então, isso aí ainda está em mutação. Mas hoje é o Departamento de Ordem Pública. O que mais aqui? Você não tem pergunta, vou dar uma foto. Ah, não tem pergunta, tem uma foto? Bom, aqui tem uma foto de um garotinho com uma mochila e uma pessoa andando com a bicicleta atravessando a rua. Só que o que está mostrando aqui... eu estou entendendo aqui, mas a fábrica... Ótimo. Pode ser. Mas está clara assim a foto. Está mostrando que a gente tem uma faixa e, em seguida, tem um canteiro, né? Em vez de ter uma continuidade que permita a travessia. Não precisa. Está óbvio, né? É evidente, tem um obstáculo no meio. Claro. Está claríssimo.
E o trânsito que vem de Cabo Frio. Bom, quando é que ele passa a ser problema para Búzios? Né? Quando ele chega aqui na RJ 102, dentro do município de Búzios. Então, isso daí está sendo tratado, na medida que a gente vai tratando dos fluxos na José Bento Ribeiro Dantas, que é a principal artéria, e como é que isso entra aqui na parte peninsular. Já que problemas de tráfego na RJ 102, que é a rodovia que vem do caminho de Búzios e segue lá em direção a Macaé, hoje não é um problema crítico. Tá certo? O que não quer dizer que no futuro não venha a sê-lo, mas hoje não é. O que há necessidade dali é regulamentar, é melhorar a caixa da via, a presença de ciclovias ou de ciclofaixas. Tá certo? Isso tem que ser avaliado. Então, mas isso é considerado, sim. Só para ressaltar, gente, se a pessoa tivesse identificado aqui na pergunta, nenhum problema. Aqui... Nenhum problema, inclusive é opcional. Se tiver nome aqui, a gente fala. Não querendo se identificar, não se identifica. Essas perguntas que estão sendo levadas para o Eduardo Leal, elas vão estar no site. As pessoas que quiserem identificar-se nas perguntas poderão fazê-lo. E as respostas que o Eduardo está dando aqui vão ser dadas por escrito no site. A gente está primeiro organizando a demanda das pessoas. Então, conforme o processo vai acontecendo, nós vamos adaptando e colocando. Então, por exemplo, esse senhor está reclamando que a pergunta não está identificando o perguntador. Então, as pessoas que quiserem se identificar, as pessoas que quiserem, porque tem gente que não quer se identificar. Uma entidade direito. Eu não quero uma entidade, então tem identificar. Sem dúvida, meu senhor. Se o senhor quiser, o senhor pede o seu papel, escreva a Está solicitação. escrito no folheto. Tá bom, então ele vai ler para o senhor. E depois essas perguntas vão ser colocadas no site com as respostas para ver o comprometimento da resposta. Isso não é uma disputa de vamos dar o qualquer disputa. Ele que vai ver sua pergunta de novo, vai dizer qual é a associação de Vamos ver, essa aqui é um pouco... Leia. É do álcool, né? Certo, falaremos novamente. Bom, quando será concluído o estudo? Quando começa a execução do plano? Por que intervenções simples não podem ser feitas de imediato? Como, por exemplo, locais que poderiam ter ciclovia e não têm. Com imediatismo, como a questão do estacionamento do centro. Para ciclos e placas não estimulariam o uso de bicicleta? O orçamento do ano que vem não dá para fazer nem meio quilômetro, continua atrás, de ciclovias, vem emendas parlamentares. Pergunta de Sérgio Mena Barreto, Organização de Ciclistas de Búzios. Olha, Sérgio, não, isso é muito interessante. Bom, primeiro, vamos por partes aqui. Quando será concluído o estudo? Né? O estudo deverá ser concluído no início do ano que vem. Deverá não, será. Né? E até porque a ideia é que em abril, né, se já tem ele concluído, provavelmente em março, é o dado que a gente tem. Porque quando se começa a execução do plano, uma vez o plano feito, ele tem uma série de ações, mas isso daí é um outro trabalho. Né? Vai depender, claro, da sociedade, da conveniência da prefeitura. Nós pretendemos dar uma ordem que nos parecer, em conjunto com todo mundo, que é a prioritária. Tá? Na parte de ciclovias, eu até diria que, em alguns casos, ela pode ser feita de imediato, sim. Mas é muito interessante que, por exemplo, não há um consenso, digo não nosso, mas um consenso técnico mundial, tá? De que sempre se deva fazer ciclovia ou sempre se faça ciclofaixa. Você, como ciclista, certamente sabe a diferença das duas. Em alguns casos, o tráfego compartilhado. Há situações que o mais adequado é se fazer uma ciclofaixa, quer dizer, não se separar totalmente a ciclovia da via de tráfego. Tá? Em outras situações, se imagina que é importantíssimo essa segregação. E ainda tem outros casos que imagina que a ciclofaixa e a ciclovia são dispensáveis, que o ciclista pode disputar o espaço com o automóvel. Então, isso, tecnicamente, tem que ser analisado caso a caso. O risco de se sair implantando soluções pontuais aqui e ali é, talvez, cometer um erro. Né? Então, o interessante é que se faça um estudo. Por exemplo, vamos colocar uma ciclovia na Bento Ribeiro Dantas? Então, vamos analisar. Como é que deve ser na Bento Ribeiro Dantas? Deve ser uma ciclovia? Deve ser uma ciclofaixa? Deve ser uma ciclovia de ponta a ponta? Uma parte? Deve ser ciclofaixa de ponta a ponta? Enfim,
Isso, tecnicamente, deve ser analisado. Então, não digo esperar eternamente, né, porque senão nada é feito, mas é interessante que se faça, sim, trechos pequenos, protótipos, que se veja como funciona, mas que seja tecnicamente bem elaborado. E a Prefeitura tem uma equipe muito boa, né, em que pode trabalhar isso. Ela pode pedir apoio externo, mas eu tenho certeza que ela tem pessoal muito capacitado para isso. Como vocês sabem, desenvolvemos no governo anterior um anteprojeto de plano de mobilidade na cidade. O diagnóstico que fizemos, embora com menos ferramentas, mostrou esse mesmo quadro. Quanto às vans, estimamos 12 mil viagens, e quanto aos veículos, encontramos 12 mil com origem e destinos. Alberto Bloch, né? Não vai. Tudo bem. Então, desculpa, deixa eu ver que eu me esqueci. Qual foi a outra metade? O que é paraciclo? Desculpa a minha ignorância. Ah, entendi. Claro, sem dúvida. Isso é importante. Não, mas isso é importantíssimo. O supermercado tem, o shopping lá tem, mas na própria sede da prefeitura, por exemplo, não tem. Não, você tem toda a razão. Então, assim, e placas, pregadas, respeito ciclista, 1,5 metro, de repente não ia... Não, ótimo, ótimo. Isso aí nós sem dúvida, sim. Isso é muito bom, e muito interessante, e nós vamos considerar com certeza. Então, agora, continuando aqui com a pergunta do Alberto Bloch, que nós já conhecemos. Pois você sabe que a informação que nós temos é um número bem maior, né, que nós não ousamos nem colocar, né? Não ousamos nem colocar porque não acreditamos. Eu acho que provavelmente seu número deve estar mais perto da realidade. Deixa eu continuar aqui a leitura, né? O diagnóstico. Agora vocês vão encontrar 16 mil viagens. A interpretação dos dados é muito importante. E a interpretação dos dados que vocês apresentam, em muitos casos, não parecem contribuir para a compreensão do problema. Não caberão aqui, mas gostaria de fazer uso da palavra para aprofundar a compreensão das questões discutidas aqui. O mesmo para a elaboração das propostas. Isso aqui, o Alberto Bloch, não sei se todos conhecem, né, mas ele trabalhou num trabalho muito interessante de anteprojeto, como ele mesmo diz aqui, de plano de mobilidade, que nós analisamos, né, e vemos muito valor no trabalho, que absolutamente nós não desprezamos, né, e entendemos que aquilo dali foi um trabalho árduo, desenvolvido por algum tempo, de alguém que conhece bem Búzios. Então, nós estamos abertos, sim, para conversar com você. Acho que aqui não é, talvez, o fórum, né, mas nós podemos conversar. Você acha que a gente está disponível para conversa na prefeitura há muito tempo, a gente disponibilizou todo o trabalho desenvolvido. Sem dúvida. Que não foi nenhum esforço assim, árduo, assim, foi um esforço, uma dedicação, né, foi prazerosa, na verdade. Foi árduo. E eu acho que não só nessa questão da análise do diagnóstico, porque foi feito um trabalho anterior também, onde fizeram pessoas muito conceituadas e preparadas também, fizeram uma análise de uma leitura de informações muito equivocada. Isso foi mostrado na época, isso eu estou falando de 2005, 2006 ainda. E eu vejo também que tem, eu posso dar exemplo de algumas questões assim, nesse caso específico. Mas a minha ideia não é fazer uma confrontação, é uma contribuição, entendeu? Eu sei que é importantíssimo para a gente. E agora, quando há esse bloqueio de diálogo, eu acho difícil, acaba que uma contribuição fica com cara de confrontação. Eu acho que já é o que está acontecendo aqui. A minha disponibilização, a minha e do Léo, que desenvolvemos esse trabalho na prefeitura, não foi aproveitada por vocês nesse período todo. Minha preocupação é a seguinte: a gente tem uma pressa que faz sentido, né? A gente teve só nesse governo 2 anos para desenvolver o plano de mobilidade, a gente já está em cima do laço para abril. Então a gente tem fechamento de diagnóstico, conclusão sobre as questões. Eu acho que o nosso trabalho foi apresentado em diversos fóruns internacionais também. Eu não quero fazer uma competição para a qualidade que vocês possam apresentar. Acho que o que vocês vão apresentar
usufruir desse trabalho desenvolvido e até questionar quando foi, ninguém está fechado, não é uma proposta contra a outra, mesmo quando vocês não têm nenhuma proposta. Eu acho que a gente tem um trabalho para somar, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, se agora já está havendo dificuldade para a gente discutir as bases do diagnóstico, a gente tem só mais uma audiência para discutir já propostas, a gente vai chegar ao final só ouvindo sem trocar. Porque a gente, dentro da prefeitura, não foi chamado para essa comissão agora. Eu estou falando dos lados mais preparados, né? Formação em urbanismo, com dedicação no tema de mobilidade, com formações nessa área também. Então, meu questionamento é esse. Eu não gostaria que ficasse com esse tom, porque, na verdade, meu objetivo não era esse, era contribuir, mas a dificuldade. Agora também, a gente vai ter, eu acho que a gente tem que realmente criar essa oportunidade de diálogo. Então, eu gostaria, inclusive, eu vejo que pelo que vocês vão apresentar e as propostas, elas têm uma apresentação, a minha apresentação do que a gente propõe, ela é muito clara, pessoas com muito pouco preparo são capazes de entender. E eu acho que caberia ou a gente trabalhar em parceria nesse trabalho, ou gostaria de fazer uma apresentação dentro do Fórum de Audiências Públicas dessa nossa proposta, para ajudar a entender, não é para decidir, não é para confrontar, né? O objetivo da audiência é esse. Né? O objetivo da audiência, quer dizer, na verdade, é debater e tirar as dúvidas a respeito e ouvir o que vocês têm a dizer, né? Eu diria, ouso dizer, né, que a sua contribuição é maior, né, e ela talvez aqui ela fique um espaço até curto. Né? Você tem muita contribuição, enfim, nós já conversamos antes, né? Então já ouvimos bastante. E eu diria até, vamos dizer, que a confrontação não existe na medida que nós estamos de acordo na maior parte dos pontos. Então acho que por aí não vai ter problema, não. Sim. Certo. Tá certo. Não, isso aí podemos. Melhor, só para a gente dar continuidade aqui a coisa, Alberto, mas. Quer continuar então? Eu só vou pedir, gente, para tentar ser breve, não desmerecendo qualquer contribuição, mas para que todos possam falar, que todos possam contribuir. Marca aí alguém, 1 minuto, 2 minutos. Tudo bom? Tudo bom. Não, na verdade, as colocações é porque, como a gente está concluindo sobre o diagnóstico, né, então, algumas coisas me pareceram assim, não bem interpretadas. Né? Por exemplo, num determinado momento, você fala que uma grande parte de pessoas que falaram da falta de estacionamento quer dizer que as pessoas querem um automóvel. Na verdade, as pessoas perguntadas não dispõem de um transporte público. Então, para elas que não andam de ônibus, o maior problema delas é estacionamento. Então, quando a gente pega um questionário que fala e bota a grande quantidade que demanda estacionamento e interpreta que eles querem andar de carro, a gente na verdade, não está fazendo uma leitura... tá. Desculpa. Deu para entender? Deu. Tá. Então, sem alternativa... Hã? Pode ser. A colocação a minha voz está meio... Eu estou com a garganta meio ruim, mas a colocação do Alberto Bloch, eu não sei o que eu deixei transparecer ali, mas a ideia de mostrar era, quando surge num problema de Búzios, que a gente tinha um percentual expressivo dentre os consultados que usam automóvel, quando surge como um dos principais o problema de estacionamento, isso é impactado pelo percentual de proprietários de automóvel que foram pesquisados. Acho que nós estamos falando a mesma coisa. Talvez eu não tenha sido claro, né?
Não, eu acho que tudo isso tem a ver com o cuidado na interpretação das pesquisas. Você talvez não tenha sido claro, de certa forma. Por exemplo, é delicado você fechar e ter uma visão do todo, né? A gente começa a olhar partes do problema e você ter uma ideia do conjunto exige muita observação, e às vezes as pesquisas quantitativas elas te tiram um pouco essa visão do total, né? Elas devem alimentar uma visão. Essa visão é impossível de se conseguir com o melhor computador. Isso quem trabalha com informação informática, com os melhores computadores, todas rodando horas e horas e horas, você não vai conseguir fazer uma simulação de todas as alternativas possíveis, de todas essas situações. Então, a capacidade de observação e de compreensão cabe realmente a quem está sendo propositivo um pouco, até na maneira de compreender um diagnóstico, né? Uma coisa que eu senti falta também na pesquisa de vocês é quantos moradores foram entrevistados e quantos visitantes foram entrevistados. Isso numa pesquisa anterior, isso foi muito importante, porque o comportamento do morador é muito diferente do visitante. Você tem isso? E a interpretação não ficou, porque a quantidade de moradores... porque não, eu vi o percentual de trabalho e de lazer. Tá. Não tem. Aqui, ó. 16% não deslocam para a cidade sem ser moradores, cidade vizinha. Tem quais são? Aqui, quantos são moradores e quantos são residentes, né? Se é residente ou não. Pois não, tá, quer dizer, o cruzamento disso com cada dado... Claro, vocês... Nós estamos elaborando, mais quando foi feito outras pesquisas, vão ser associadas a essa, mas não ficaram... Bom, algumas coisas bateram muito diferente de uma pesquisa realmente anterior, né? E que tinham 1.500 entrevistados e algumas coisas surpreenderam. Isso. Surpreenderam. E também essa situação na temporada, ela muda muito, né? Então, enfim, a gente vai depender, para fechar o plano de mobilidade, de uma observação num período muito curto, né? E isso é difícil, porque vocês mostraram também que tem 50% de variação em janeiro e tudo mais, né? Então, isso aí afeta esses dados. Quer dizer, essa interpretação desses dados é bastante complicada. E sobre a questão das propostas para a cidade, né? Eu acho que a gente está com um tempo muito curto para fazer propostas de um modelo realmente, né? E olhar isso ao longo do tempo, né? Como é que essa transformação pode ocorrer, né? Então, se a gente vai ter um modelo baseado, isso o Jaime Lerner deixou claro ontem também, eu acho que é uma coisa, você reafirmou isso várias vezes. Agora, a passagem do modelo atual para um próximo modelo depende de um transporte público que permita que as pessoas, quer dizer, eu estou assim, repetindo um pouco o que foi mostrado, mas, na verdade, se você não abrir mão do carro, você vai abrir mão do carro no momento que você tem um transporte público que te atenda, né? Então, a gente precisa de uma pedalada. Essa pedalada é criar um transporte público que vai ser atrativo para as pessoas que hoje usam carro, seja pessoas hospedadas em pousadas, seja moradores em buses. E essa mudança começa pelo oferecimento desse transporte público. Então, é muito importante, a gente está na iminência de licitar um transporte público, porque isso está sendo cobrado da Prefeitura há muito tempo. E a gente não pode medir, em termos assim, do custo desse transporte público agora, e colocar esse parâmetro como mais importante do que outros parâmetros para resolver qual o transporte público que vai ser feito, porque mesmo que a cidade tenha que investir nesse transporte público durante 1 ano, 2 anos, ou até num prazo mais longo, ela vai deixar de estar investindo
em alargamento de ruas e tal, porque a solução vocês ainda não mostraram. E é uma questão recorrente, a gente discute aqui o tempo todo o alargamento da Bento Ribeiro Dantas, né? Ou não. Né? Então, esse desenho que foi apontado por nós primeiro, depois no desenho do Índio da Costa, que a Bento Ribeiro Dantas pode ter apenas uma via para cada lado, ele só é possível com transporte público, não um transporte público feito com uma qualidade que atenda só as pessoas que não têm carro, que não vai ser atrativo para quem tem carro. Eu estou falando isso porque isso é uma síntese de um trabalho de 4, 5 anos, né, que teve pesquisas menos estruturadas que a que vocês fizeram, mas eu vou te dizer que os resultados foram muito parecidos. Não desmerecendo, acho importante referendar essas pesquisas, fazer trabalho de campo e tudo, mas a gente fez um trabalho de diagnóstico e de compreensão que já foi discutido em diversos fóruns de pessoas que trabalham só com transporte, congressos mundiais de transporte, outras cidades. Então, a gente tem um entendimento, e a gente não quer reafirmar que essa é a solução. Se houver uma outra colocação, sugestões, propostas mais consistentes ou mais adequadas do que a gente propôs, eu sou o primeiro a achar que ótimo, né? A gente está evoluindo, né? Eu acho que a gente também começou e já evoluiu até agora, e eu gostaria de fazer parte, eu acho que eu tenho, como cidadão e como funcionário da prefeitura, direito de fazer parte e obrigação de fazer parte dessa evolução do trabalho. Obrigado. Já concluiu? Não, eu queria agradecer aqui ao Alberto Bloch, e também, é claro, informar aí, assim, que a colaboração dele é sempre bem-vinda. Enfim, é muito bom a gente ver que o trabalho que a gente está realizando num prazo curto, né? E a gente, claro, se valeu aí do estudo que eles fizeram, isso aí, nos nossos relatórios, o que nós tem lá a análise, enfim, uma apreciação, um trabalho muito bem feito, de muita dedicação, e que a gente não tem a pretensão aqui também de ser, vamos dizer assim, o sabe-tudo, né? Claro que a gente vem aqui da Fundação Getúlio Vargas somar um pouco do pouco que a gente conhece, né, ao muito, né, que a cidade conhece, e dar uma organização nisso e contribuir em alguma coisa. Um ponto que o Alberto levantou, que é muito importante, a parte de transporte coletivo, é um ponto que a gente se preocupou. Então, a rigor, um plano de mobilidade, ele não precisa sair com um projeto básico de transporte coletivo. Mas isso nós sentimos desde o início. Isso não faz parte do plano de mobilidade. Mas isso nós fazemos questão de entregar para a prefeitura, porque é para ter é bom que se saia de um trabalho como esse, que é muito teórico e que dá uma série de ações, com alguma coisa concreta, uma ferramenta que a pessoa segure e veja, não, isso aqui tem a ver. Quer dizer, existe uma proposição de itinerário, existe uma proposição de horário, existe uma coisa que é muito interessante, que a gente vem aplicando em outras cidades, que é não só licitar transporte público e dar itinerários e frequência, mas sugerir maneiras de verificar que isso acontece, né? Porque uma coisa é um empresário dizer que vai fazer 20 viagens, outra coisa é ele fazer as 20 viagens. Uma coisa é ele dizer que vai ter um ônibus a cada 30 minutos, outra coisa é ele aparecer um ônibus, às vezes dali a 5 minutos, às vezes dali a 50 minutos. Então, essa preocupação e as ferramentas para isso, quer dizer, o caminho das pedras, é pretensão nossa oferecer para a cidade o que a gente entende que é uma contribuição relevante e que ela é paralela ao plano de mobilidade, né? Mas a gente sente que isso é importante, a gente vai colocar. E acho que vai ao encontro, né, das preocupações que o Alberto colocou aqui. E, claro, não é surpresa, né, que a gente concorde em tantas coisas, é porque nós conversamos antes, nós vimos o trabalho que andou, e nós estamos somando mais alguma coisa, né? Nós não estamos substituindo o trabalho. O trabalho também, nós vamos acabar a nossa contribuição aqui em Búzios, esperamos trabalhar com Búzios no futuro muitas vezes, né? Mas outros virão, né, que deverão dar continuidade a esse processo. Eu quero reafirmar, já falei algumas vezes, mas não quero ser muito chato, mas o plano é de Búzios, né? O plano não é da Fundação Getúlio Vargas. A coisa pior para a gente é alguém dizer assim, não, esse é o plano da Fundação Getúlio Vargas, está ali na estante. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a cidade sinta orgulho de dizer, olha, a gente está usando essa ferramenta. E lá dentro tem a contribuição do pessoal da prefeitura, entre eles o Alberto Bloch, tem o trabalho do prefeito, tem a secretária Maria Alice, enfim, todo o secretariado, todo mundo dá palpite, todo mundo conversa, e a gente entra com a nossa contribuição, com a nossa experiência e dando uma organizada. Tá? Essa é a ideia. Vamos a outras perguntas. Considerando o transporte público, o aporte fundamental para a alimentação da mobilidade, como garantir a apropriação da empresa salineira, as prerrogativas necessárias
Eu não sei se eu entendi essa parte da pergunta. Quem foi que perguntou? O que você quer dizer com a apropriação da empresa salineira às prerrogativas necessárias? Seria o enquadramento dela? Assim. Olha, primeiro, numa licitação, né, não se sabe se será a salineira, para começar, né? Há muita, vamos dizer, muita água vai rolar ainda, né? Mas quando se faz uma licitação de transporte público, não pode se partir do princípio que vai ser a empresa A ou a empresa B, né? Isso tem uma série de regras que tem que ser cumpridas. A salineira pode ser vencedora e pode não ser vencedora. Pode ter mais de uma empresa, pode ser uma empresa só. Sim, nós vamos apresentar um plano que a gente chama de projeto. O que é um projeto básico de operacional de transporte coletivo? É a gente mostrar um mapa dos itinerários, é a gente sugerir uma frequência de ônibus, e a gente entende como fundamental, que frequentemente não vem no projeto básico, mas que a gente acha que é fundamental, que é indicadores de qualidade, né? Alguns são quantitativos e outros são subjetivos, que vem em pergunta pública, mas em alguns que é como medir, né, a frequência, como medir se ela atende ou não atende. Hoje em dia, com GPS, com esses equipamentos que não são caros, isso pode ser medido à distância e de muito difícil fraude, né, que a gente sabe que é um problema. Não estou querendo acusar aqui a salineira de fraudar ou não fraudar, mas o importante é a gente saber que existe hoje em dia ferramentas para que isso seja fiscalizado de uma forma bastante racional, que não dependa de alguém parar o ônibus e contar as pessoas dentro. Quer dizer, você tem como fazer essa fiscalização. Bom, quanto à ciclovia, como priorizar nesse período intermediário, entre o plano em execução e a implantação, o uso da bicicleta compartilhada com os autos, tal como taxões, faixas, sinalização, punição aos motoristas. Olha, infelizmente não dá para a gente queimar etapas, né? Quer dizer, como eu tinha falado anteriormente, existem soluções para cicloviárias, né, que são 3 tipos principais, né? Um é a faixa compartilhada, que é o ciclista no meio do fluxo dos automóveis. Outra é a ciclofaixa, quer dizer, taxões, alguma forma de separação da faixa de veículos e a faixa reservada ao ciclista. E a outra é uma segregação total, quer dizer, um obstáculo intransponível em que a gente tem uma faixa em cima da calçada ou com uma mureta do lado, que segregue completamente o ciclista. Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens. Então, não dá para de antemão se dizer, bom, o que eu vou colocar aqui? Alguém tem que parar, sentar e analisar aquele caso. Então, infelizmente, essa daqui não tem uma resposta imediata, né? Se a prefeitura entender priorizar um determinado segmento, seja da Bento Ribeiro Dantas, seja numa praia, seja em algum lugar, aí ela vai ter que analisar aquele lugar e pedir um projeto, né? É muito perigoso, né, a gente fazer no achismo, né? Vamos botar uns taxões aqui para ver como é que fica. Quer dizer, o ideal é a gente parar e vamos ver qual é o fluxo de tráfego lá, qual é o risco, qual é a velocidade. Uma coisa que impacta muito a decisão de se fazer uma ciclovia, uma ciclofaixa ou um tráfego compartilhado é a velocidade. Se você tem uma velocidade de fluxo em torno de 30 km por hora, a situação é muito mais tranquila do que de 50 km por hora. Porque os acidentes a 30 km por hora são muito menos graves do que a 50. Então a gente pode tomar uma decisão num sentido ou na outra. Certo.
Tá, eu concordo, quer dizer, existe uma série de medidas que não dependem do plano de mobilidade, né? Eu não sei exatamente quais são os canais da prefeitura, que podem ser, eu tenho certeza que a prefeitura está aberta a receber essas contribuições, porque evidentemente que alertado a Maria Alice quer pedir por escrito, né? Eu acho que o importante da audiência pública é porque ela é uma dinâmica que vai mudando. A gente não tem uma fórmula para ela funcionar. Por exemplo, a questão das perguntas e da autoria delas. Quando eu falei, bota o nome, porque eu acho muito importante que haja um comprometimento na resposta e colocar tanto as perguntas quanto as respostas no site disponível. A segunda coisa, eu acho que está mais do que na hora de nós colocarmos o trabalho do bloco disponível para a população. Terceiro, ações como o tal do bicicletário, você dá outro nome, né? Paraciclo. Paraciclo, pintura, uma placa ou outra, eu acho que já são sugestões do que são o que eu chamo de ações imediatas e emergentes. Nós podemos dar um nome a isso e também levar ao prefeito isso que ela está falando para amanhã. Tudo que é com a Secretaria de Ordem Pública. Acho que a audiência pública serve para isso também, para dar as sugestões de ações imediatas, né? Ela é uma faixa compartilhada, mas não funciona sempre. Então, por exemplo, final de semana, está aí funcionando a ciclorrota e o ciclista sempre é prioridade. Mas no caso da ciclorrota tem muito mais prioridade. Mas aí tem uma fiscalização também para... Seu nome mesmo, qual é? Desculpa. Sérgio Mena Barreto. Pois é, Sérgio, pelo que você vai falando, você vai vendo que o problema não é tão simples, né? O problema exige... Exatamente. Por exemplo, o princesa ou princesa. Proíbe para carro, que já tem aquele estacionamento para carro, mas aqui, onde o espaço, sai arrancando. Mas Porque eles chamam de faixa de gás ali, tá entendendo? E aí fica, aqui do outro lado, a pessoa quer parar aqui na farmácia, mas não quer estacionar no local do carro, que tem estacionamento próprio, porque vai ter que atravessar a rua. não, para mim, para a gente, quer dizer, já estava claro anteriormente, né? Com vocês, quem quiser participar, para dar essas sugestões e levar ele. Talvez a gente não consiga descer no nível de detalhamento que você está esperando, mas ouvir alguém nisso, a cidade é uma coisa importante, eu acho que deve ser. Exato. Agora, o Humberto. Então, eu queria saber se dentro desse trabalho maravilhoso que vocês fizeram aí, se está escrito aí, que o móvel dele lá. Eu vejo um problema seríssimo lá todo o verão. Eu acho até ridículo. Primeiro que não cobra estacionamento no inverno nem nada. Quando chega no verão, uma cobrança de estacionamento somente ele. Ele não fica lá no bar.
para lá, as duas vias, para lá e para cá, as pessoas veem carro estacionado aqui e um corredor no meio, que passa carro aqui e até ônibus. Se ficar só mão única, aí a gente coloca uma faixa, ou se não, a ciclovia. Sim. Mão única. Mas então, e quando faz? Agora que vem a questão. Quando faz mão única, é proibido passar nessa rua no verão, parece que é um projeto só de boca, porque você tem que passar pela Câmara. Colocar as duas, mão e contramão, e guarda o tempo todo, principalmente no verão. Porque quando passa o verão, não tem movimento não, faz contramão. Não. Educar o cidadão. E se ele ficar fazendo assim, ele vai fazer o tempo todo. Então, fazer uma educação de trânsito, na escola, na comunidade, explicando toda hora que aquela é mão, aquela é contramão. E, como é mão única, há o espaço, sim, para a faixa. Porque Beto quer falar. Essa operação no verão que você está falando, a gente pode discutir também, se você quiser estar presente nessa reunião do secretário Humberto Geril, porque não é tanto em relação à mobilidade, ao seu questionamento, é mais uma operação de trânsito da cidade, regular, operação na baixa temporada e operação no verão. Então, isso a gente resolve, discute na reunião com o servidor público, o desenvolvimento urbano e com as associações. Não, a gente vai marcar com a associação. Depois quem vai anunciar? A comunicação? Se quiser participar da reunião, representa alguma entidade? Você representa alguma entidade? Vai, resolver para a escola todo dia e transforma em entidade. Vamos fugir aqui. Podemos... Depois a gente conversa. Deixa eu dar uma continuidade aqui nas perguntas. O número de vagas no centro diminuiu muito, mas o comércio precisa sobreviver, facilitando a vida dos clientes, não complicando. Porque antes não foram apresentadas melhorias no transporte público ou feitas as ciclovias. O que impede o uso de taxímetro já? Por que a prefeitura quebra as calçadas e leva meses para refazê-las? Bom, isso tem qualquer medida que se tome, né, ela é sujeita a opiniões a favor e a contra. Quer dizer, no que tange ao plano de mobilidade, onde é que o plano de mobilidade entra com isso aqui? No plano de mobilidade vai apresentar os problemas que existem de estacionamentos e proposição de algumas soluções possíveis, certo? Na realidade, as queixas aqui são queixas operacionais da prefeitura no seu dia a dia, não é? Que, enfim, foge ao escopo aqui do plano de mobilidade, mas eu acho que essas eu vou separar aqui para encaminhar, né, para a prefeitura dar uma olhada. Botando pergunta aqui na frente. O álcool é um problema grave, sim, no trânsito de Búzios, o que é compreensível por ser uma cidade turística. Então temos que pensar em algo. A meu ver, diminuir a velocidade para 40 km por hora seria uma solução, que acho diminuiria os acidentes. Essa vamos dizer assim, é uma ideia muito interessante, até porque boa parte já das vias já tem a limitação de 40 km por hora, né? Então a gente também entende que Búzios não precisa conviver com velocidades muito elevadas, né? Felizmente, né, o índice de acidentes em Búzios não é muito grande, mas de qualquer maneira a fiscalização do álcool é uma que deve ser feita regularmente, como é feita em qualquer lugar. Desculpe, mas eu tenho que atender as outras pessoas que se inscreveram. Búzios, além das calçadas, não é arborizado o suficiente para grandes caminhadas a pé ao sol. Existe alguma sugestão nesse sentido? Sim, existem algumas proposições de requalificação da cidade, né, que estão sendo analisadas e que acreditamos que no futuro, né, a prefeitura com certeza vai dar andamento a esses projetos. Então isso aqui vem sendo pensado, sim. Quer dizer, facilitar a caminhada, tornar mais humano, né, o espaço público. Luiz, Búzios está precisando de estabelecer capacidade de carga, pois não tem infraestrutura adequada, nem mesmo para os moradores. Quer dizer, quem é Luiz? É a capacidade de carga aqui, de mercadorias que você está falando? Ah, não, de pessoas, não é mercadoria, não, são pessoas mesmo, né? Tá, sem dúvida, quer dizer, a gente sabe que uma das preocupações de Búzios é que, como a gente mostrou aqui nos gráficos,
Quer dizer, no fim de semana aumenta muito o fluxo, em janeiro, então, são todos os dias, não é? Em feriadões a gente tem outros problemas de fluxo, e a proposição ainda não foi feita, né? Mas passa por melhoria no transporte público, incentivo para o deslocamento a pé e por bicicleta, de tal maneira que a gente possa ter uma cidade mais humana. É por aí que se reduz, né? E, claro, dar facilidade para as pessoas que têm abusos de estacionar em locais, deixar o seu carro e poder circular pela cidade sem ser de automóvel. Com isso tudo você diminui a carga de veículos nas ruas. Tá? Então, a gente entende que isso é um problema da cidade, a gente está preocupado com isso. Não é um problema de fácil solução, mas é um problema que, enfim, tem caminhos que podem ser tomados para diminuir esse problema. Rasa versus centro. Tempo de deslocamento leva em conta o tempo de espera nos pontos por lugar. Às 7h30 a espera, em média, 10 minutos. A viagem de 30 minutos dá 40 minutos. Tempo total de 80 minutos, quer dizer, ida e volta. Né? Do Rio é 82 minutos. Do Rio é até maior. Né? A média no Rio chega a quase 100 minutos no total. Aquele 82 é a média das grandes metrópoles. Infelizmente, o Rio, né, onde eu moro, essa média é maior a média do Rio é maior do que a média mesmo. Mas a gente sabe dos problemas. De novo, essa inconstância do transporte público, quer dizer, que a gente chama de falta de confiabilidade, a gente não saber a que horas o ônibus vai passar no ponto, ou que ele tenha uma regularidade melhor, a gente entende que é um problema e nós vamos apresentar sugestões e formas, né, de que isso seja controlado. Tá? Então, acho que por aí nós estamos num caminho bom. Mais alguma pergunta? Alguém fez pergunta que não foi respondida? Tem mais alguma coisa? Pois não. Certo. Os quebra-molas, eles na realidade hoje em dia, né, eles são questionados por uns e, vamos dizer assim, existem quebra-molas modernos, né, que são receitados para cidades, às vezes até com características de Búzios. Então, hoje em dia, quer dizer, ninguém propõe quebra-molas tais como a gente vê, né? Às vezes não sinalizados, uma lombada difícil de passar. Mas existe hoje o que se chama de travessias elevadas, por exemplo, que é quando a gente perto de uma travessia, você tem uma subidinha, né? O carro sobe numa plataformazinha e desce do outro lado. Isso obriga que o veículo ande mais devagar, que é a finalidade do quebra-mola. Né? Isso tem prós e tem contras. A vantagem é que se reduz forçosamente a velocidade e facilita a travessia dos pedestres. Os problemas, o contra, é que essas reduções, elas às vezes são abruptas e pode prejudicar o fluxo, principalmente quando elas acontecem nas vias principais. Então, pesar essa dose é complicada. Mas eu diria, por exemplo, quebra-molas, tais como a gente vê em Búzios e em muitos lugares, feitos de maneira inadequada, não sinalizados, eles são sempre ruins. Agora, mecanismos de redução de velocidade, que incluem, às vezes, desníveis, eles são recomendáveis em diversos casos, não em todos. Seu nome é? Renato? Infelizmente, né, não é o único problema, né? Como o próprio prefeito, né, falou aqui, o que acontece? E não é Búzios também não é uma exceção. O planejamento das cidades, ele sofreu muito, já vem em dezenas de anos. Então as cidades cresceram desordenadamente e os problemas foram se acumulando. Então quando você chega hoje em dia, o prefeito, por melhor que seja, né, o que ele percebe? Não é só o quebra-mola, né? Não tem calçadas. Você tem dificuldade, como a gente comentou aqui, as pessoas com dificuldade de mobilidade em Búzios praticamente não podem sair de casa, só se for de automóvel e saltar no centro da cidade. Né? Pessoas com crianças pequenas, com carrinho de bebê, tem muita dificuldade. O pessoal que quer ir para a escola vindo da Rasa, por exemplo, na região mais próxima do centro, sofre, como a gente conversou com alguns vieram conversar com a gente, querendo entender o problema, diziam o seguinte: eu tenho um dilema, porque a minha filha tem que ir para a escola e ou ela chega 1 hora antes de começar a aula, ou ela corre o risco de chegar atrasada. E eu não quero ela na rua 1 hora, então ela chega sempre atrasada na escola.
Depois o problema final, termina a aula em determinado horário e o ônibus só passa muito tempo depois. E fica de novo aquelas crianças, às vezes adolescentes, né, soltas na rua. Então, a quantidade de problemas ligados à mobilidade e outros, além desses, tem muitos outros, né, educação, saúde, até a localização dos equipamentos. Quer dizer, Búzios cresceu muito focada aqui na parte peninsular. E a ideia do plano diretor é o quê? Trazer parte desse foco para a parte central. Os equipamentos urbanos, a localização de bancos, por exemplo, escolas. A gente deveria ter opções na parte do continente também, para que não sejam feitos deslocamentos desnecessários. Mas esse crescimento desordenado levou a uma série de problemas, que não pode ser resolvidos de uma penada só, infelizmente. Então, o que a gente tem que fazer, do ponto de vista da mobilidade, é elencar esses problemas e dizer, olha, a gente deve resolver isso, depois isso, depois isso, depois isso. Aí o que pode ser feito? Projetos, quantificação, verificar fontes de financiamento e colocar em prática. E isso vai ser debatido com vocês, né? Como já foi discutido aqui, né? Não é um trabalho nosso, feito num prazo relativamente curto, que vai resolver todos os problemas de Búzios. Mas a gente pode dar um passo importante à frente. Mas esse trabalho continua. Quem mais? Desculpa. Estão vendo na Argentina e na Europa também, menino quebra-mola, o que se chama uma prática. São faixas de 2 centímetros de altura por 10 de largura, várias. O carro quando chega, não tinha aquela lombada. Ele para. É um outro mecanismo. Exato, é o sonorizador, que também é uma medida. Agora, é sonorizador. Mas existem medidas de redução de velocidade. Existe toda uma metodologia que se chama, hoje em dia, de traffic calming, quer dizer, do inglês, quer dizer, acalmar o tráfego, né? E tem várias medidas, algumas mais e outras menos eficientes. Vamos dizer, algumas mais brutais, né? E outras mais suaves. Por exemplo, tornar uma via mais sinuosa. Forçosamente a velocidade vai baixar. Mas ainda pode ter um motorista irresponsável que ande numa velocidade elevada. O sonorizador, ele torna desconfortável andar em maior velocidade, então o motorista tende a diminuir um pouco. Mas alguns vão passar em alta velocidade. O quebra-mola, ele é uma solução, vamos dizer assim, mais grosseira, mas é efetiva, no sentido que, se você não respeitar, você vai ter problemas com o seu carro. Então você vai reduzir a velocidade, quer queira, quer não queira. Um povo educado não deveria precisar de quebra-molas, né? Deveria espontaneamente respeitar os limites de velocidade e não colocar em risco a população. Então nós estamos avançando, né? Pouco a pouco, eu acredito que nós vamos chegar no futuro, né, em que essas medidas não devam ser necessárias, que o cidadão vai perceber que, se ele andar numa rua estreita a 60 km por hora, ele está colocando em risco a vida de outras pessoas, se não a dele própria, mas de pessoas que estão naquela região, né? Só deixa eu concluir com as multas, né? As motos, claro, também. É outro problema, né? O índice de acidentes de motos é mais do que 10 vezes maior do que de automóveis, né? Então, alguma coisa tem que ser feita, mas essa é a lei do trânsito, né? Então, eu também concordo, eu acho que esse é um problema que tem que ser resolvido. Infelizmente, não está no nosso âmbito aqui, mas é uma preocupação grande. Quem mais tem alguma pergunta? Enfim, tem muitas medidas, né? Tem muitas medidas. O que não dá, vamos dizer assim, não dá para a gente ter uma receita. Sempre deve fazer desse jeito ou sempre deve fazer daquele jeito. Quer dizer, isso daí tem uma ciência por trás, tem uma adequação maior numa situação e na outra. Tá certo? Mas, enfim, são medidas todas que têm que ser analisadas. E isso vai ter que ser feito um projeto para isso. E definir o que Búzios quer, como é que Búzios quer.